Hoje você vai conhecer a história de um homem que caminhou lado a lado com Jesus, que viu milagres extraordinários e ouviu palavras que mudaram o rumo da humanidade. Seu nome era Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, mas ele não era apenas mais um entre os 12. Tiago carregava um apelido dado pelo próprio Jesus. Era conhecido como um dos filhos do trovão. Esse título não era por acaso. Ele tinha um coração ardente, uma fé impetuosa e uma intensidade que fazia sua voz ecoar como um trovão no meio da multidão. Onde Tiago estava, havia força, paixão e coragem, características que marcariam sua trajetória como discípulo e mais tarde como mártir da fé. Um homem de coragem, intensidade e fé. Mas também o primeiro entre os apóstolos a derramar seu sangue por amor a Cristo. Tiago não era um erudito, não era um líder religioso respeitado. Era um pescador da Galileia, um homem simples acostumado ao trabalho pesado, às longas noites em busca de peixes, as mãos calejadas pelo esforço. Mas um dia, tudo mudou. O que antes era apenas uma rotina comum de pescaria nas águas da Galileia, transformou-se em um encontro que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Naquele dia, Tiago ouviu a voz de Jesus chamando-o, não apenas para deixar as redes, mas para lançar sua existência inteira em uma missão muito maior. O chamado do mestre rompeu a normalidade, quebrou a mesmice do cotidiano e acendeu em seu coração um fogo que jamais se apagaria. Na beira do mar da Galileia, um homem chamado Jesus o chamou. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Naquele instante decisivo, Tiago não apenas largou as redes e o barco. Ele abriu mão de tudo que representava segurança, rotina e futuro previsível. Seus olhos, antes fixos no mar e nos peixes, agora estavam voltados para o mestre que o chamava. Sem hesitar, deixou para trás o ofício herdado de seu pai, a estabilidade que conhecia desde a infância, e escolheu a incerteza de uma jornada pela fé. Foi o passo mais ousado de sua vida, trocar o certo pelo eterno. Abandonar o que era passageiro para caminhar ao lado daquele que oferecia vida em abundância. Tiago fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e João. Foi um dos 3 discípulos que presenciaram momentos únicos e sagrados. Ele esteve presente quando a filha de Jairo voltou à vida. Ele esteve no Monte da Transfiguração, quando a glória de Cristo brilhou mais forte que o sol. E também esteve no Getsêmani, quando Jesus suou gotas de sangue e enfrentou sua maior agonia antes da cruz. Tiago viu, ouviu e viveu aquilo que muitos sonhariam em experimentar. Mas ao mesmo tempo ele aprendeu que seguir Jesus não significava conforto, poder ou fama. Seguir Jesus não era apenas caminhar ao lado de um mestre sábio, nem viver dias de milagres e multidões maravilhadas. Seguir Jesus era assumir um caminho estreito, marcado por renúncia, sacrifício e fé inabalável. Era carregar uma cruz invisível a cada dia, suportando críticas, perseguições e a rejeição do mundo. Não havia promessas de facilidades, mas a certeza de que, mesmo em meio às dores, cada passo estava cheio de propósito eterno. Seguir Jesus era aceitar morrer para si mesmo, para então viver a verdadeira vida que só ele poderia oferecer. Os evangelhos contam que Tiago e seu irmão João receberam de Jesus um apelido, Boanerges, filhos do trovão. Eles eram homens intensos, passionais, de personalidade forte. Houve um momento em que quiseram pedir fogo do céu contra aqueles que rejeitaram Jesus. Mas com o tempo, Tiago aprendeu que o verdadeiro trovão que deveria ecoar não era de ira, mas de amor e de coragem. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Tiago se tornou uma das colunas da igreja primitiva em Jerusalém. Com ousadia inabalável, Tiago se levantava para anunciar o nome daquele que havia vencido a morte e triunfado sobre o sepulcro. Não falava com medo, mas com a autoridade de quem havia caminhado lado a lado com o Mestre. Cada palavra carregava fogo, cada testemunho trazia vida. Diante de judeus, gentios ou governantes, sua voz não tremia, pois ele proclamava não apenas uma mensagem, mas uma verdade que havia transformado sua própria existência. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está vivo. E a cada palavra, a cada testemunho, sua voz incomodava os poderosos. Foi então que Herodes Agripa, para agradar os líderes religiosos judeus e tentar conter o avanço do cristianismo, decidiu agir com violência. Tiago foi preso, não por ter cometido um crime,
mas por ter ousado anunciar a verdade que libertava. Algemas frias prenderam suas mãos, mas não conseguiram aprisionar sua fé. Diante das autoridades, sua coragem era evidente. E ainda que os muros da prisão tentassem silenciar sua voz, dentro dele ecoava uma convicção inabalável: nada poderia calar o testemunho de quem havia caminhado com Jesus, o Senhor da vida. E diferentemente de outros momentos em que Deus abriu portas de prisões e enviou anjos para libertar seus servos, dessa vez o caminho seria outro. Tiago enfrentaria sua maior prova de fé. A Bíblia nos conta em Atos 12 que ele foi condenado à morte pela espada. E assim, Tiago se tornou o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Sua vida foi ceifada, mas seu testemunho ecoou ainda mais forte. Imagine o impacto daquela notícia para a igreja. Aquele que esteve no Monte da Transfiguração, agora havia sido transfigurado pela morte. Aquele que ouviu as palavras de vida eterna, agora estava diante do próprio autor da vida. Aquele que deixou tudo para seguir Jesus, agora recebia a coroa da vida prometida aos fiéis. A morte de Tiago não foi o fim. Pelo contrário, foi o início de algo muito maior. Seu sangue derramado não apagou a fé, mas acendeu uma chama ainda mais intensa no coração dos cristãos. Aquilo que os inimigos do Evangelho imaginaram ser uma derrota, transformou-se em combustível para a expansão da mensagem de Cristo. Cada lágrima derramada por sua ausência se tornou semente de esperança. Cada lembrança de sua coragem fortalecia os discípulos a permanecerem firmes. O martírio de Tiago não foi silêncio. Foi voz que ecoou através dos séculos, lembrando que vale a pena entregar a vida por aquele que venceu a morte. A espada de Herodes não conseguiu silenciar a mensagem da cruz. Pelo contrário, o sangue de Tiago se tornou semente. Semente que germinou em ousadia, em perseverança e em fé inabalável na igreja do primeiro século. E aqui está algo profundo para refletirmos. Tiago não viveu uma longa vida como João, que chegou a escrever o Apocalipse. Ele não teve tempo de ver a expansão do Evangelho por todo o império, mas ele foi fiel até o último segundo. E isso nos mostra que o valor da vida não está no tempo que ela dura, mas na intensidade da fé com que é vivida. Tiago morreu jovem, mas viveu intensamente para Cristo. E sua morte nos lembra que seguir Jesus tem um preço, mas também nos lembra que esse preço não se compara com a glória que nos espera. Hoje, quando pensamos em Tiago, lembramos não apenas do pescador que deixou tudo para seguir Jesus, mas do discípulo que permaneceu firme até o fim. Do filho do trovão, que se tornou trovão de testemunho e coragem. Do homem que entregou sua vida, sabendo que a morte não teria a última palavra, porque para Tiago e para todos os que estão em Cristo, a morte é apenas o início de uma vida eterna. Então, que a história de Tiago nos inspire, que nos lembremos de que seguir Jesus exige renúncia, coragem e fé, mas que também traz uma esperança que nunca morre, a esperança de que, assim como Tiago, um dia estaremos diante de aquele que nos chamou e ouviremos: "Bem-vindo, servo bom e fiel. Entre no reino do seu Senhor." E se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. E até o próximo vídeo.